O nosso tema de hoje é amor e egoísmo na vida a dois. Primeiramente, devo explicar que estamos falando sobre vida a dois em toda e qualquer fase, seja no namoro, no noivado, no casamento. E estamos falando também de todo e qualquer relacionamento afetivo, seja ele homoafetivo ou heteroafetivo, porque estamos falando basicamente de amor e egoísmo, sentimentos e atitudes que são derivadas desses sentimentos, motivadas por eles. Então, vamos começar do começo, não é? Vejamos que em determinada fase da nossa vida começam a surgir os impulsos da atração sexual e aí, muito naturalmente, pode aparecer também a paixão, algo muito natural. Não há nada de errado em nos apaixonarmos. O problema é quando somos dominados pela paixão. Há pessoas que estão apaixonadas e só pensam na outra pessoa, esquecem de fazer os seus deveres mínimos perante a vida para só ficar pensando, buscando e se relacionando com a pessoa pela qual está apaixonada. Na paixão, muitas vezes está presente também a idealização, ou seja, a visão que nós temos ou que nós queremos ter da outra pessoa. Nós a imaginamos não como ela é, mas como gostaríamos que ela fosse, achando que ela já tem essas qualidades imaginadas por nós. Independente de idealizarmos ou não dentro da paixão, é bom que fiquemos atentos em relação a isso, porque, de fato, podemos vivenciar uma espécie de obsessão pela pessoa. Só pensamos na pessoa, tudo que fazemos está vinculado à pessoa. Isso é prejudicial à nossa própria vida. É preciso que haja um equilíbrio. Em outras palavras, é preciso dar um tempo para que a paixão se acalme, que nós consigamos passar por essa fase da paixão para enxergarmos a pessoa como ela é e o próprio relacionamento como ele está sendo, com seus pontos positivos e pontos a serem melhorados. Por isso que existe aquela recomendação. Você está apaixonado ou apaixonada? Então não case, porque você ainda não está com a devida lucidez para saber se deve ou não levar esse relacionamento adiante. Espere a paixão abaixar. E aí, obviamente, junto com esta evolução, porque é uma evolução do relacionamento, nos apaixonamos e aí a paixão abaixou um pouquinho e nós conseguimos enxergar a pessoa como ela é, aí vemos uma coisa interessante. Existe o amor nosso pela pessoa. O que é esse amor? É o desejo que a pessoa seja feliz, é a vontade que temos de fazê-la feliz, contribuir para a felicidade do outro, ajudá-la das mais variadas maneiras, desfrutar dos momentos a dois, amando e sendo amado. Isso é muito importante. Só que levamos para o relacionamento também as nossas imperfeições, todas elas derivadas do nosso egoísmo. E acredite, a outra pessoa faz exatamente o mesmo. Traz para o relacionamento o amor que possui ou que deveria possuir por nós e também todos os seus defeitos derivados do seu próprio egoísmo.
E a partir daí nós precisamos enxergar algumas coisas que muitas vezes, numa visão extremamente romantizada do relacionamento, sofrem distorções. Porque o que faz o amor? O amor liberta, o amor compreende, o amor perdoa, o amor auxilia. Tudo isso é fruto do verdadeiro e do sincero amor. Ao passo que o egoísmo prende. O egoísmo quer moldar o outro à nossa própria maneira de ser. O egoísmo quer fazer com que o outro atenda às nossas expectativas. O ciúme é derivado do egoísmo e não do amor. Há aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu te amo tanto que eu não consigo viver sem você. Elas deveriam mudar a frase, elas deveriam dizer assim: olha, eu sou tão egoísta que eu não te dou o direito de viver sem mim. Porque é exatamente isso. A pessoa que está conosco quer interromper o relacionamento, está gostando de outra pessoa ou sente que não mais deseja nos ter como parceiros afetivos, que seja feliz. Permita interiormente esse desligamento. Pode doer, pode vir o sentimento de rejeição, pode vir a decepção, a frustração, uma série de coisas tristes para nós. Mas o amor diz: vamos deixar a pessoa seguir o seu caminho, sem tentar qualquer tipo de artifício para prendê-la ainda junto a nós. Isso sim é amar a pessoa. Eu amo, eu compreendo, eu liberto, eu deixo ir. E não é uma liberdade apenas nas atitudes, mas uma liberdade íntima, interiormente. Eu deixo a pessoa partir. Eu não fico mais pensando em como seria ela junto a mim, como seria nós dois juntos. Eu não fico arquitetando planos, às vezes maquiavélicos, para reconquistar essa pessoa. Eu deixo ir porque eu tenho certeza de que se há laços de amor entre nós, esses laços no futuro nos reaproximarão. Muito bem. E aí, como o amor nos leva a fazer tudo isso pela pessoa, vamos também entender, dentro da existência e da vivência do amor, o que é a abnegação que nós devemos ter em favor da pessoa e o que extrapola esse conceito. Porque para termos um relacionamento saudável a dois, é natural que tenhamos que fazer concessões. Eu deixo de fazer determinadas coisas e passo a fazer outras em benefício da pessoa que está comigo. Se não existe isso, existe amor só na teoria. Na prática, isso não acontece. Então, há algumas coisas que o amor me motiva a fazer pela pessoa e outras que eu devo deixar de fazer para não desagradá-la. Mas, até que ponto vai isso? Qual o limite disso? Porque conhecemos pessoas que se anulam completamente para satisfazer a vontade do outro. Então aí não temos uma abnegação racional, lógica para o bem do relacionamento. Temos uma outra situação que tem outro nome: submissão. Eu fico submisso
à vontade, ao desejo do outro. Isso é bom para o relacionamento? Isso é bom para mim? Então devemos entender que o amor que temos pelo outro também devemos ter por nós mesmos. Então são muitas criaturas que deixam de amar a si mesmas, colocando-se na condição de submissas dentro de um relacionamento, por questões talvez culturais, porque aprenderam que o papel dela no relacionamento é esse, ou por uma outra questão, que é a carência afetiva. Ai, se eu não fizer isso por ele ou por ela, ele vai embora, ela vai embora. Então, eu tenho que fazer para sustentar este relacionamento, este casamento. Eu tenho que fazer porque tenho filhos pequenos, não quero, de alguma maneira, desestabilizar o coração dos meus filhinhos, então eu vou aguentando essas situações. E sabem, dentro do meio espírita, há aqueles que acham que isso é uma questão kármica. Não, eu estou dentro de um casamento de prova, então eu tenho que aguentar este karma para resgatar o que eu devo a esta pessoa. Então vamos entender um pouquinho sobre as uniões matrimoniais na Terra, segundo o que diz a doutrina espírita e segundo o que diz o Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro O Consolador. Ali perguntaram para ele sobre as almas gêmeas. Existem almas gêmeas? O que seriam almas gêmeas? São aqueles espíritos que desde a sua criação, desde o início do seu processo evolutivo, foram criados um para ajudar o outro. Então eles já se amam naturalmente e a maior alegria que eles têm é estarem juntos. Então, quando existe um casamento entre espíritos que são almas gêmeas, temos aí aquelas uniões onde um compreende o outro, um ajuda o outro, raramente brigam, logo se perdoam, se ajudam e vivem felizes em harmonia. Quantos casamentos a gente conhece nessas condições? Poucos, talvez nenhum. E aí vemos que, na sua maior parte, as uniões matrimoniais na Terra são uniões de reajustes. Espíritos que têm sim o amor, mas também têm resquícios de ódio, de raiva, já se prejudicaram, se desejam, mas se odeiam em alguns momentos. E isso explica a dificuldade que há para se manter certas uniões matrimoniais que aparentemente tinham tudo para dar certo. É que em determinado momento da vida ressurgem resquícios das lembranças submersas no inconsciente ou no subconsciente relativas ao passado reencarnatório. Aquilo ressurge e explode em nova forma de desavença, de brigas, de discórdias. São as provas que o casal tem que superar para conseguir o tal do reajuste. É isso que o pessoal fala, olha, é karma, eu tenho que me reajustar, eu tenho que aguentar. Só que o karma, ele é um aprendizado. Todo esse processo de reajuste, ele é um processo, acima de tudo, autoeducativo, para que nós não mais cometamos os mesmos erros do passado. Então vemos algumas situações em que um dos lados se esforça, faz de tudo para que a união dê certo, consegue esse processo de autoeducação, enquanto o outro lado permanece fincado no seu egoísmo. E olha, vou contar um segredinho. Às vezes essa pessoa percebe que a outra vai fazer tudo para que o casamento dê certo e não vai embora. Então ele passa a abusar ainda mais.
E aí, o que acontece nessas situações? É justo que aquele que já fez o esforço autoeducativo fique preso a um relacionamento apenas para cumprir um possível karma? Faz sentido isso? Se submeter ao abuso, à manipulação do outro? Estaria sendo bom para o outro eu continuar submisso e agindo para fazer com que tudo dê certo enquanto o outro não dá a menor importância ao relacionamento? Então vemos que para o bem do processo educativo do outro, é bom que ele também perceba que eu tenho vontade própria e que eu posso muito bem interromper este relacionamento para preservar o meu equilíbrio e ajudá-lo a se conscientizar das suas necessidades de mudança. É assim que muitos relacionamentos precisam terminar para o bem do equilíbrio de uma ou das duas pessoas ali envolvidas. Por outro lado, convenhamos, há muitos que, diante da menor dificuldade, jogam tudo para o alto e interrompem o relacionamento. Não fazem o mínimo esforço para verificar e tentar mudar o que está dando errado. É preciso haver um equilíbrio. Ainda bem que nós temos a eternidade pela frente para aprendermos com os erros e os acertos. Então, seja a nossa união baseada numa união quase perfeita de almas gêmeas, seja a nossa união uma união de reajuste, onde sentimos que é possível sim reajustar, amar e construir um bom relacionamento, ou seja, o nosso relacionamento a dois, baseado numa união de afinidades, onde está presente sim o amor. Então, olhemos para esse relacionamento querendo regar com o nosso sentimento melhor, com os nossos esforços para que tudo melhore e que tudo dê certo, compreendendo o outro, as suas limitações, as suas virtudes, fazendo com que o outro também nos enxergue, construindo assim um relacionamento onde a confiança esteja presente. A criatura que não confia, ou que não merece, ou que não recebe a confiança do outro, ela vive em tormenta permanente. A manifestação do ciúme tem destruído e atravancado a evolução de vários relacionamentos. A pessoa que sofre na companhia de uma pessoa ciumenta, ela se sente permanentemente pressionada. É como se existisse uma câmera daqueles programas de shows de realidade, né? De Big Brother, aquela câmera olhando todas as suas atitudes e ela passa a agir sempre pensando no que o outro vai achar de ruim nessa ou naquela atitude. Mas a pessoa que é ciumenta, esta sofre muito mais, está sempre atormentada pela possibilidade de ser traída. E às vezes não precisa nem ser traída. Basta que o ser amado dedique um pouquinho do seu amor a outras pessoas, até mesmo da própria família, para ela se sentir desprezada e colocada em segundo plano. Uma saída para isso é aprendermos também a nos amar, para não dependermos tanto do amor do outro. Em todo relacionamento afetivo, sincero, estabelecem-se
relações e ligações energéticas entre os dois. Quando há o rompimento, sentiremos a falta desta ligação, mas o que pode curar com mais facilidade é esta nossa ligação conosco mesmo. O alto amor, amando a nós mesmos, nos compreendendo, percebendo as nossas imperfeições e virtudes. Aí sim, teremos um caso de amor com a gente mesmo. Só aí já estaremos amadurecendo um pouquinho mais para termos um caso de amor saudável com quem quer que seja, com aquela pessoa que surgir na nossa vida e nós sentirmos, vale a pena tentar. Que Deus nos abençoe nessa tentativa e na construção de relacionamentos cada vez melhores. Que assim seja.